Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, filhote. Que a paz de Jesus que já nos envolve possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. É sempre com carinho e gratidão que retornamos a essa casa de luz. Hoje, como foi dito, estamos no mês comemorativo do aniversário de Kardec. Necessitaríamos, na verdade, de um seminário para falar sobre Kardec, também a riqueza da sua vida, da sua obra. Mas vamos tentar fazer um resumão dentro do prazo que nos é permitido. Em 3 de outubro de 1804, nasce na cidade de Lyon, na França, o menino Hippolyte Léon Delisard Rivail, filho de uma família de classe média alta. O seu pai era um juiz. Aos 9 anos, 10 incompletos, ele é enviado para a Suíça para estudar no castelo de Verdun sob a tutela de Johann Pestalozzi, o grande pedagogo até hoje reconhecido, pois ele tivera criado um novo método de ensino, método heurístico, onde aboliu toda forma de castigo, de opressão, de palmatória. Muito pelo contrário, os alunos tinham total liberdade e estímulo para estudarem aquelas matérias que mais gostassem, de modo a deixar o aluno livre para ir se apaixonando pelo saber, e que futuramente se apaixonariam pelas suas profissões. Logo de imediato, o jovem Hippolyte foi reconhecido como uma criança especialmente inteligente, pois ele não escolhera nenhuma matéria a se dedicar mais, ele se dedicava a todas com muito afinco. Tanto é que aos 14 anos, ele já dava aula no próprio instituto aos alunos mais novos. Aos 20 anos, já havia aprendido tudo que o Castelo de Verdun tinha a oferecer. Gabaritou todas as matérias nas áreas humanas, exatas, científicas, nas línguas. Saiu de lá um poliglota. Falava e escrevia com perfeição inglês, francês, alemão, holandês, italiano e espanhol. Retorna à França. Se estabelece em Paris, 1824, somente com 20 anos de idade. Ali, naquele primeiro ano, já se empregou em alguns colégios importantes, dando aulas, mas apresentou naquele primeiro ano um plano de reforma do ensino na França, baseado justamente no método de Pestalozzi. 2 anos depois, cria o seu próprio instituto de ensino em sociedade com o tio, o Instituto Rivail de Ensino. Ele mesmo dava aulas de várias matérias do instituto, e mais como assim, continuava dando aula em outros colégios. Um pouco mais à frente, em 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Goudot, aquela que seria a sua companheira para o resto da sua vida, aquela companheira com C maiúsculo em todas as situações, sempre o apoiando demais. As finanças do Instituto não iam muito bem, por 2 motivos. O primeiro, pela temerária administração de seu tio, um contumaz gastador nos balneários franceses, que, como muitos empresários, cometem o mesmo erro de confundir o dinheiro do caixa com o dinheiro do bolso. Por outro motivo, de responsabilidade do próprio Kardec. Na época ainda, Hippolyte. Ele tinha um coração boníssimo. E aqueles alunos que ali estavam estudando, se por algum motivo as famílias não tinham mais condições de pagar, ele não permitia que o aluno saísse. Continuava estudando gratuitamente. Até mesmo aqueles alunos, aqueles jovens que iam bater na porta do instituto,
querendo ali estudar, ele acabava admitindo como bolsista. Assim, as receitas caindo e os custos se elevando, não há empresa que resista. E acabou falindo em 1836. Mas Hippolyte era um trabalhador incansável. Ele, além das aulas que dava em alguns colégios, ele dava aulas em casa também, aulas de reforço. Dava aulas de física, química, matemática, fisiologia, astronomia, retórica, gramática e as línguas que falava. Era um verdadeiro gênio. Além disso, parece que o seu dia tinha mais de 24 horas. Escrevia, produzia os seus livros, todos os livros ligados à área de educação. Alguns deles de extremo sucesso. Percebeu em seus alunos que aqueles alunos que tinham problema na matemática, dificuldades na matemática, a origem do problema estava lá na base, estava na aritmética. Desenvolveu um manual de aritmética tão perfeito que foi adotado pela maioria das escolas francesas por mais de 30 anos. Desenvolveu também um livro de gramática da língua francesa, que ele dominava como ninguém. E esse livro foi de tal gabarito que foi um livro adotado pela conceituada Universidade de Sorbonne por 40 anos seguidos. Além disso, ele participava de diversas associações culturais, colecionava uma infinidade de honrarias e títulos. O nome Hippolyte Léon Delisard Rivail, no meio cultural da França, era um nome extremamente conceituado. Mas, com o treinamento recebido por Pestalozzi, era ávido por aprender mais e mais. Começou a estudar a nova ciência, o magnetismo. A ciência que estudava o magnetismo humano, a capacidade que a pessoa tem de transferir a sua energia para outra pessoa, como aqui fazemos na casa espírita os passes. O passe magnético é a transferência da energia do passista à pessoa que está recebendo. A diferença do passe aqui na casa espírita para o passe feito pelos magnetizadores é que na casa espírita o passista, além da sua energia, tem junto a ele um benfeitor. E este benfeitor faz passar por ele a sua energia espiritual, enriquecendo a energia humana. Chegamos aí a meados do século XIX. Fez-se valer uma promessa e uma profecia de Jesus. Jesus nos apresentou o cristianismo puro, de simplicidade, de amor, de caridade, de humildade, sem templos, sem altares. E Jesus havia dito, como encontramos lá no Evangelho de João, muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Mas quando assim o for, o Espírito de verdade retornará e apresentará novas coisas e confirmará tantas outras. Era Jesus naquela época dizendo que tinha muita coisa para a gente conhecer, mas naquela ocasião, há 2000 anos, não tínhamos intelectualidade para suportar as informações. Imaginem Jesus falando há 2000 anos sobre magnetismo, sobre fluido, sobre pluralidade das existências, pluralidade dos mundos. Seria chamado de louco. Nós não tínhamos capacidade para assimilar essas informações. Ali, em meados do século XIX, atingimos a esse patamar. E a profecia que Jesus havia feito: se os meus discípulos forem calados, as pedras falarão. E as pedras falaram, porque os discípulos, tudo aquilo que os apóstolos de Jesus divulgaram pelo mundo, que ele havia ensinado, fora adulterado. O cristianismo foi se alterando ao longo dos séculos, passou a ser utilizado como instrumento de poder, de dominação das massas.
A soberba contaminou, o luxo, a opulência, as grandes catedrais. O cristianismo original ficou totalmente deturpado. E então, seguindo a promessa de Jesus em a sua profecia, as pedras falaram, os túmulos falaram, sob o comando do próprio Espírito Verdade. Uma legião de espíritos da mais alta hierarquia abre os canais de comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material. Na América, na noite de 31 de março de 1848, no vilarejo de Hyattsville, ali residia a família Fox somente há 3 meses. John Fox, um pastor metodista, sua esposa e filhas. E nos últimos dias começaram a surgir as pancadas, os barulhos no assoalho, nas paredes. As meninas, natural, começaram a temer. Eis que nesta noite, muito provavelmente inspirada pelos bons espíritos, a senhora Fox direciona à fonte daquele barulho a pergunta: existe aí uma inteligência tentando comunicar-se? Se for isso, responda sim com uma pancada. E foi imediata. E ela atribuiu o código, uma pancada para sim, 2 para não. Foram dezenas de perguntas, todas respondidas por sim não, abrindo os canais de comunicações. Na Europa, surgiram os fenômenos das mesas girantes. As mesas onde as pessoas se reuniam ao redor, colocavam suavemente as mãos sobre a mesa e as mesas simplesmente rompiam a lei da gravidade e flutuavam e giravam. E aquilo começou a se espalhar, a se tornar um frenesi em várias cidades da Europa. As pessoas se reuniam, a princípio, como uma diversão, algo muito curioso. Em 1854 foi quando Hippolyte Léon teve o seu primeiro contato com essa experiência. Um amigo, também magnetizador, o Sr. Fortier, o convida para ir a uma dessas reuniões. Vamos testemunhar, vamos ver o que acontece nessas reuniões. Dizem que as mesas flutuam. E ele foi e ficou observando. As mesas realmente flutuavam. Analisou e na sua análise ele concluiu que aquilo nada mais era do que mais uma propriedade do magnetismo, que muitas pessoas juntas conseguiam neutralizar os efeitos da gravidade. Mais adiante, alguns meses, já em 1855, o mesmo senhor Fortier chama por ele: venha comigo, vamos a uma outra reunião em uma outra casa. Lá a coisa é mais organizada, é mais séria. Eles já fazem há algum tempo. E lá as mesas respondem às perguntas. São os espíritos dos mortos que respondem através das mesas. E ele foi. Chegando lá, na casa da família Boudin, já haviam desenvolvido o método da psicografia indireta. Era um cestinho colocado sobre a mesa, nesse cestinho um lápis amarrado, preso, e os médiuns colocavam as mãos, os dedos sobre o cestinho, faziam a pergunta ao espírito e o cestinho escrevia as respostas. Ele ficou analisando. Eram como médium as 2 filhas Boudin, Caroline e Juliette, de 13 anos e 16 anos. E ele chegou à seguinte conclusão: se realmente são os espíritos que estão provocando isso, eu não preciso verbalizar uma pergunta. Farei mentalmente. Os espíritos hão de me ouvir. E fez a pergunta mental, e o cestinho respondeu dentro do que ele havia perguntado. E dali em diante ele fez mais e mais testes, fazendo pergunta em línguas estrangeiras que as pessoas não falavam, não conheciam, e os espíritos respondiam em francês, mas a resposta adequada às perguntas que estavam sendo. Viu seriedade na coisa e passou a frequentar aquela reunião. A partir dali, mais e mais dedicado a aprender o que estava acontecendo. Eis que numa das reuniões seguintes, o espírito comunicante
dá 3 salvas ao grande apóstolo Hipólito. Salve, salve, salve o grande apóstolo Hipólito. E ele perguntou ao Espírito o porquê da salvação, o porquê da deferência. E o Espírito se apresenta como Zéfiro, um antigo amigo de muitos séculos. Eram companheiros desde a encarnação, há 60 anos antes de Cristo, na civilização celta, ali mesmo nas Gálias, onde ele, Hipólito, era um druida, um sacerdote celta, que respondia na época pelo nome Allan Kardec, e que fora treinado, preparado ao longo dos séculos, e foi o escolhido para, nesta encarnação, assumir a responsabilidade de ser o codificador da nova doutrina, a doutrina dos espíritos, que terá a missão de trazer de volta o cristianismo primitivo. Sem templos, sem catedrais, sem altares, sem soberba, sem luxo. O puro cristianismo de amor, de humildade, de simplicidade, de caridade. E ele abraça a obra. Aceita a obra com toda a sua força. Numa outra reunião mais adiante, comunica-se o espírito Erasto. Erasto foi um dos discípulos de Paulo de Tarso, como foi o evangelista Lucas e o evangelista Marcos. Erasto faz uma advertência a Hipólito. Tenha muito critério na análise das respostas. É preferível que se oculte 10 verdades do que se apresente uma única mentira diante da obra. Ele, Hipólito, passa a utilizar, então, o sistema da universabilidade dos ensinos. Nesta ocasião, ele já tinha recebido, quando ele resolveu abraçar a obra, só da família Budan recebeu mais de 50 cadernos, com todas as anotações de todas as reuniões anteriores. E estudou aquilo tudo, aumentando a sua base para trabalhar em prol da codificação. Passou a frequentar outras reuniões sérias como aquela, inclusive algumas que eram feitas também em sua residência. Trabalhava com 10 médiuns. Aliás, médium, palavra criada por ele, Hipólito, que determina o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material. Médium, psicografia, a própria palavra espiritismo foi uma palavra criada por Hipólito. Ele trabalhava com 10 médiuns, mas preferencialmente com 4 jovens. Caroline Juliette Boudin, 13 e 16 anos. Aline Charlotte, uma jovem em torno de 20, e Hermance Defoe, de 14 anos. Ele trabalhava pela sensibilidade que elas tinham, como também pela não maturidade filosófica e cultural. Assim, sofria menos influência do médium a comunicação do espírito, já que eram matérias que elas não tinham nenhum tipo de conhecimento. Numas dessas reuniões, no dia 12 de junho de 1856, comunica-se através da médium Aline Charlotte o próprio Espírito Verdade, o comandante em chefe de toda a pleiade de espíritos, da mais alta hierarquia. Espíritos que participaram de todo esse processo da codificação, muitos que deram seus nomes, espíritos como São Luís, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Fenelon, Platão, Sócrates, Swedenborg e tantos outros que preferiram utilizar pseudônimos, como espírito protetor, espírito amigo. Isso ali no meio encontramos Joana, encontramos Emmanuel, todos espíritos da mais alta hierarquia. E então o Espírito Verdade faz a comunicação e pergunta a ele:
se tem algo a me perguntar. Hipólite diz: ó bom espírito, desde que for anunciado pelos outros espíritos da minha missão, eu a abraço com todas as minhas forças e o Senhor pode testemunhar isso. Mas tenho uma dúvida. De servo leal a missionário-chefe, não entendo por que eu fui o escolhido, se tantos outros existem mais qualificados do que eu. E o Espírito Verdade responde: confirmo o que lhe foi dito, és o escolhido para a missão. No entanto, a missão será extremamente rude, dificultosa. A missão onde sofrerás todo tipo de resistência. É uma missão em que terás que dedicar todo o seu tempo, todo o seu trabalho, com o sacrifício da sua própria saúde e da sua vida. Não adiante nenhuma parte da obra antes que a obra esteja pronta. E se tiveres dúvidas, a partir de hoje eu estarei convosco 15 minutos a cada mês, para que possa dirimir as dúvidas diretamente comigo. No ano seguinte, 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na livraria do Bissier d'Anty, um sábado chuvoso, uma tarde chuvosa, é lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ali, inicialmente, com 501 perguntas. Naquela tarde, ele verbaliza que a fé, para ser realmente grandiosa, terá que ser capaz de enfrentar a razão em qualquer momento da história da humanidade. O Livro dos Espíritos, como qualquer outra obra à época, precisava passar pela censura da Igreja Católica, de grande influência naquela época. E foi levado à censura, e o abade censor não viu nada demais, muito provavelmente, também intuído pelos bons espíritos, e deu o selo de aprovação. Aquelas obras que não eram aprovadas entravam para uma lista negra chamada Index Proibitório e jamais seriam publicadas. No ano seguinte, 1858, janeiro, ele lança a primeira edição da Revista Espírita, que passou a ser um periódico mensal, sem interrupção, por quase 12 anos. E ao fim de cada ano, ele reunia as 12 do ano e transformava em um livro. Revista Espírita, 1858, 59, 60 e assim por diante. Ainda em 1858, Hipólite cria a primeira sociedade espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, junto com tantos outros homens inteligentes e ali estudiosos da nova doutrina, e sob a tutela de ninguém menos que São Luís. Passaram a se reunir, fazendo as suas reuniões mediúnicas, onde espíritos de todos os níveis eram levados para testemunhar os seus casos, dando assim amplitude aos estudos. Fato interessante ainda, retornando lá à publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a obra ele não assinou como Hippolyte Léon, ele assinou como Allan Kardec, o seu antigo nome celta, e o fez por dois motivos. O primeiro, por humildade, pois ele não se considerava o autor da obra, e sim, simplesmente o servo, o codificador da obra. O segundo motivo é que a obra teria que ter sucesso pelo seu conteúdo, e não pela influência do nome Hippolyte Léon, que era um nome muito conceituado no meio cultural da França. Lembrando que a França, na época, era o centro cultural da humanidade. Ali, retornando então, criou a Sociedade Espírita de Paris, 1858. 1860, lança a segunda edição do Livro dos Espíritos.
já com o formato que a temos hoje. 1019 perguntas e respostas. Dividiu o livro em 4 partes. A primeira parte, das causas primárias. A segunda parte, o mundo dos espíritos, falando tudo sobre as informações sobre o mundo espiritual. A terceira parte, das leis morais apresentadas pelo Espiritismo, pelo o retorno do cristianismo primitivo. E a parte 4, a parte final, das esperanças e consolações. No ano seguinte, no início do ano de 1861, lança o Livro dos Médiuns, que fazia alusão à parte 2 do Livro dos Espíritos. Passou a ser o segundo livro do Pentateuco kardeciano, o primeiro Livro dos Espíritos, o segundo Livro dos Médiuns. Era justamente todo um livro complementar àquela segunda parte do Livro dos Espíritos. Ainda ali em 1861, ocorre um fato extremamente interessante. Um livreiro de Barcelona encomenda 300 livros de Kardec. E aos livros chegarem na Espanha, em Barcelona, por ordem do bispo Dom Palau, são confiscados. E o bispo resolveu fazer daquilo um espetáculo exemplar, pois ele dizia que aqueles livros afrontavam a Santa Amada Igreja. E simplesmente, ao invés de confiscar e destruir, não, criou um espetáculo. Serão queimados em praça pública, com direito a convidar as autoridades para que testemunhassem. O público, a massa também quis ir. A pessoa que ia atear fogo, vestida a caráter, como carrasco, como se estivesse executando alguém, verdadeiramente um espetáculo. Kardec tinha a autorização da igreja na França. Ele pensou em entrar na justiça para impedir, mas os espíritos disseram, não, deixa estar. O espetáculo foi feito, os livros foram queimados. O que é proibido é cobiçado, é da nossa natureza. E aquele assunto voou por toda a Europa e passaram a chover encomendas dos livros kardecianos de todas as grandes cidades. Foi a maior divulgação, a maior propaganda que poderia ter tido dos livros das obras de Kardec. E então, logo após, Dom Palau desencarna. No ano de 1862, ele, numa reunião da Sociedade Espírita de Paris, o espírito de Dom Palau se apresenta, pedindo desculpas pelo que havia feito, pois não tinha ideia da grandiosidade da obra. 1864. O terceiro livro do Pentateuco, que é a base da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz alusão à parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais. O Evangelho todo construído com perguntas e respostas àquela pleiade de espíritos, baseado nos 4 evangelhos de João, Lucas, Marcos e Mateus. No entanto, Kardec não fez nenhuma alusão à infância de Jesus, aos milagres de Jesus e às profecias de Jesus. Só fez alusão às leis morais, aos ensinamentos do Cristo. E por que ele fez isso? Porque outras pessoas de outras religiões ou ateus poderiam questionar os fatos relacionados à infância de Jesus. Quem prova que Jesus fez aquilo quando era menino? Você filmou? Fotografou? Fez selfie com ele? Os milagres de Jesus, quem é que viu mesmo ele transformar água em vinho? Alguém documentou isso? As profecias, não, isso aí falaram depois que aconteceu, estou dizendo que Jesus falou. Toda pessoa quer questionar, ela questiona. Mas os ensinamentos de Jesus, nunca ninguém em tempo algum conseguiu corrigir uma única vírgula de dizer, nisso Jesus falou errado. São perfeitas, as leis morais do Cristo são perfeitas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente a alusão à parte 3 das leis morais. No ano seguinte, 1865, apresenta ao mundo a obra O Céu e o Inferno. Justamente a alusão à parte 4
do Livro dos Espíritos. Justamente aquela que diz sobre esperanças e consolações, através das informações ali colocadas pelos Espíritos. Bota por terra todos aqueles dogmas e misticismos sobre as penas eternas, sobre os castigos eternos, que eram um contrassenso à bondade e justiça de Deus. Como Deus justo, de amor, de bondade, poderia preparar um paraíso para que as pessoas boas ali ficassem eternamente deitadas sobre as nuvens macias ao som das harpas dos querubins? Ao passo que uma pessoa que tivesse cometido um erro grave arderia eternamente no fogo do inferno. É muita crueldade. Como uma mãe boa que ganhou o passaporte para o paraíso seria eternamente feliz no paraíso se um filho errou e estaria ao mesmo tempo ardendo? É um contrassenso, não haveria felicidade. E através deste livro, desta obra, eles botam por terra mostrando, sim, que todos erramos e todos teremos quantas oportunidades forem necessárias para corrigir os nossos erros. Esse é o nosso processo evolutivo e assim chegarmos a um dia à perfeição para a qual fomos destinados. Apresentam ali os códigos penais da vida futura. Em torno de 33 códigos simples, de linguagem tão prática, mostrando como funciona a justiça divina. Através daquela leitura, passamos a ter sempre, diante das nossas dificuldades, as explicações que nos dão as esperanças e as consolações diante dos nossos sofrimentos. 1868, o último livro do Pentateuco. Já falamos livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e, finalmente, Gênese. Como o próprio nome diz, o início. E faz alusão à parte primeira do livro dos Espíritos. Causas primárias, o surgimento do mundo, o surgimento do universo, quem é Deus, quem são os Espíritos, tudo abrangendo absolutamente tudo isso. No ano seguinte, coincidentemente ou não, 21 anos cravados daquela primeira comunicação em Heidelberg, no dia 31 de março de 1848, naquele ano, 31 de março de 1869, ele, Kardec, trabalhando em mais uma edição da Revista Espírita, explode um aneurisma e tem morte, desencarna. Fora sepultado no cemitério de Père-Lachaise. Vejam bem, esta é a pronúncia do francês de Niterói. E o seu túmulo foi erguido em forma dos dólmens célticos, aquelas pedras sobrepostas. E lá a inscrição que diz tudo: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Alguns anos depois, 21 anos depois, a última obra, Obras Póstumas. Pois coube a sua viúva, a grande companheira de todas as horas, a Mary Gabriele, e um amigo muito chegado, muito querido, recolheram todas as anotações, todos os rabiscos, todos os relatórios, tudo que encontraram dele, do trabalho de Kardec. Codificaram, arrumaram aquilo, porque não podia ser perdido. E conseguiram transformar aquilo num livro tão bonito, Obras Póstumas, e valioso. Ao final, eram 8 milhões de pessoas que liam os livros kardecianos, é o que se estimava. Quando eu vi esse número, eu fiquei assim, isso é muito ou isso é pouco? Procurei saber uma referência. Consegui o censo da Europa de 1900. A Europa tinha pouco mais do que 300 milhões de pessoas. Logo,
as obras kardecianas já eram lidas por perto de 2,5% das pessoas. Em 1860, enquanto se produzia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade passou a seguinte mensagem: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo mandamento. Era uma propriedade rural. Na verdade, uma grande criação de aves. Aquele criador criava as suas aves soltas. Aves dessas que não voam, como voam é aquele voo curtinho. Galinhas, patos, marrecos, sírios, gansos. E ele as criava soltas. Ele tinha o trabalho de todos os dias perambular pela propriedade, procurando novos ninhos onde elas poderiam colocar os ovos. E ele ia colhendo os ovos. Naquela manhã, ele encontra embaixo de uma árvore um ovo diferente. Ele não reconheceu de que ave seria. Levou o ovo, vou botar para chocar, e colocou para chocar junto com os outros. Até que um dia, o ovo quebrou e abriu. Como todo filhote de ave, aquela coisinha feia, olhuda, em plume, não conseguiu reconhecer de imediato. Foi tentar alimentar com sementes. Ele recusou, tentou alimentar com insetos e ele comeu. É uma ave carnívora. Um pouquinho mais adiante, pela formação do bico, percebeu ser um filhote de águia. E resolveu fazer a seguinte experiência: vou deixar criar com os irmãozinhos os pintos. Vai ser criado no chão, sem voar, só andando. E ela se sentia um pinto. E passou a criar e foi se tornando uma jovem águia. Eis que uma determinada manhã de sol azul anil, sem uma nuvem sequer, surge lá nas alturas uma linda e grande águia real. E ela começa a fazer a sua espiral descendente e vem descendo, quando chega a certa altura, libera o seu grito, o seu brado. A reação instintiva de todas as aves foram ficar quietinhas, se encolherem para que o predador não visse, não a escolhesse, menos ela. Ela entrou em frenesi diante daquele grito e começou a bater as suas asas instintivamente, querendo voar. Mas as asas não estavam prontas. As penas principais ainda não tinham crescido. A musculatura não estava formada. A águia real gritou, inverteu a sua espiral, subiu até desaparecer na infinitude. Os meses passaram. Muitos meses passaram. E novamente surge numa manhã azul a águia real. E vem descendo em sua espiral. E chegando àquela altura, novamente, lança o seu brado, o seu grito. A reação de todos, já mais adultos, foi a mesma. Se abaixaram, ficaram quietas para não ser escolhida pelo predador. Menos a jovem águia. E imediatamente, instintivamente, responde ao chamado e começa a bater freneticamente as suas asas e alça voo. E começa a voar e vai diretamente em direção àquela grande águia real. E quando chega a ela, a águia real inverte o seu voo e começa novamente em espiral a subir, e as duas juntas desapareceram na infinitude. Há 2000 anos, uma águia real desceu sobre nós. Jesus de Nazaré. Éramos nós que estávamos lá. Ele deu o seu brado, os seus ensinamentos, o seu chamamento. Não estávamos preparados. Nos encolhemos, nos escondemos. Poucos de nós estavam preparados a acompanhar. E esses que acompanharam.
E ela se foi. 19 séculos e meio depois, a águia real retorna como o consolador prometido. A terceira grande revelação, o Espiritismo, trazendo de volta o cristianismo puro. Através do grande codificador Allan Kardec, o chamamento de Jesus chegou novamente até nós. Estamos hoje diante deste chamamento. Estamos com as nossas últimas plumas a serem preparadas, no final da nossa musculatura. Estamos quase prontos, precisamos de algo mais para conseguir alçar voo. As nossas asas são duas. A asa do conhecimento, da sabedoria, que essa doutrina nos habilita. E a asa do amor, que essa doutrina nos ensina. Nenhuma ave voa com uma asa só. Precisamos fortalecer ambas as asas para finalmente cumprir o nosso destino evolutivo e alçar voo em direção a Jesus. E que a paz de Jesus esteja em nossos corações, pois certamente estamos no coração do Mestre. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão Luiz Cláudio Alfradique pelo seu belíssimo estudo, que nos enriquece tanto com conhecimento, falar